essa aula agora. São 2 horas e 48 minutos. Eu fiz várias gravações para conseguir ver se passava uma melhor qualidade para vocês. Porque não está sendo fácil nem para mim e muito menos para vocês. Mas vamos lá. Essa é a nossa 7ª aula. Eu gostaria de ter essas aulas mais na prática do que na teoria, mas hoje exige mais a teoria e vem da teoria, tudo que a gente está aprendendo. Foi a partir da teoria que a gente encontrou os métodos e as práticas da medicina tradicional chinesa. Então, hoje essa aula vem mais para amparar mais as outras aulas que já foram dadas, outros slides que já foram produzidos. E eu venho trazendo de novo para vocês alguns os conceitos mais fundamentais em MTC, fazendo um aparato, um apego mais geral, né, da parte teórica, mas mais indo para o lado da prática. Porém, como a gente não pode ter toque, eu não posso ir até vocês e mostrar todos os pontos, então eu vou mostrar através de figuras, onde vocês podem estar aí na casa de vocês, tocando esses pontos e sentindo os pontos dos meridianos. Então, vamos lá. Então, os meridianos, os 12 meridianos principais, né, eles são 12, a gente já falou sobre eles, mas vou reforçar aqui. Primeiro ponto dos meridianos é o do pulmão, e eles sempre, vocês vão ver nas linhas dos meridianos, vocês sempre vão ver ele especificado com a letra P. Então, todas as especificações com a letra P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, são linha dos pulmões. Então, quando você estiver vendo, quando você estiver tocando, né, nesse meridiano, você vai estar especificando eles como P, P1, P2, e até terminar essa linha que vai acabar no polegar, como vocês vão ver no polegar esquerdo. Como vocês vão ver nas figuras para frente. A mesma situação é com o intestino grosso, que também vai ter a sigla IG, o estômago, que vai ter a sigla E. Então, todas as vezes que vocês verem o meridiano do estômago, vai estar lá E1, E2, E3 e assim sucessivamente. Baço pâncreas vai estar característico com a sigla BP. Coração com a sigla C. Intestino delgado com a sigla ID. Então, preste atenção nessa figura, nessas figuras que você vai estar mais ou menos olhando todas as retas, todas as linhas que nós temos no corpo, identificando esses 12 meridianos principais. Aí vem o 7º meridiano, que é da bexiga, com a sigla B, o rim com a sigla R, circulação e sexualidade com a sigla CS, triplo aquecedor com a sigla TA, vesícula biliar com a sigla VB e o fígado com a sigla F. Então, esses são os 12 principais e é nesses que nós vamos ficar, nós vamos nos embasar melhor nesses meridianos. Então, o que são esses meridianos? Esses meridianos eles são sempre classificados pelas funções yin yang, como a gente já viu lá na frente com os outros slides. Lembrando, sim, que yin tem no contexto feminino e yang no contexto masculino, e aí vocês vão ver toda aquela tabela que a gente já viu nos outros slides. Os meridianos yang têm trajeto na cabeça, região lateral e posterior do corpo, exceto o estômago, que tem parte do seu trajeto anterior no abdômen. Os meridianos yin possuem trajetos anterior e antero-interna dos membros superiores e inferiores.
todos os meridianos em seus trajetos profundos, que não são mostrados aqui, conectam com o órgão. Que a gente lembra que, para falar de órgãos, a gente vai falar de sangue. E as vísceras são os Fu, através dos trajetos denominados internos. Então, a gente olhando, lembrando naquela situação que a gente fez na prática, quando a gente fez o toque da pulsologia, onde a gente encontrava os pontos superficiais que eram sobre a pele, né, e encontramos os órgãos. E quando você aperta um pouco mais, os órgãos não, as vísceras, e quando você aperta um pouco mais, né, você encontra o Fu, que são as vísceras. Então, é com aquela aula que a gente vai entender melhor o que está dizendo esse slide aqui. Então, vamos lá para os meridianos. Prestem bem atenção nos pontos. Esse é o meridiano principal do pulmão. Então, ele está todo do lado esquerdo. Se você ficar de frente para a figura, ele vai estar do teu lado direito, e se você ficar na mesma situação da figura do teu lado esquerdo. Então, veja que é do teu lado esquerdo. Aqui ele faz todo o trajeto onde encontra-se esse meridiano do pulmão. São pontos que vão começar desde ali da clavícula até a ponta do polegar. E aqui é interessante vocês ir tocando esses pontos e vendo se precisa de sedação, se não precisa de sedação, se esses pontos doem, se são doloridos. Essa é a forma de diagnóstico pela palpação, que a gente também já viu em sala de aula na prática. Vamos passar para o próximo meridiano, que é o meridiano do intestino grosso. Você veja que esse já está todo do lado direito, né? E ele vem com a sigla IG, começa aqui no indicador e vai subindo até a lateral do nariz do lado direito, que é o ponto IG20. Então, vão tocando esses pontos, vão sentindo se vocês sentem a pulsação desses pontos na superficialidade, né, que são da parte das vísceras, ou é mais profundo, que é na parte dos órgãos. Então, vão procurando nesses pontos, né, ver e sentir na palpação o que vocês sentem, o que vocês percebem, se tem dor, se não tem dor. Se encontrar dor em algum desses pontos, já vão fazendo o processo de sedação, que é um giro anti-horário nesses pontos. E vamos ver para frente como vai ser a relação, mas aqui eu já estaria colocando, ajudando vocês a colocarem as agulhas nesses pontos para a gente fazer a parte prática. Mas vocês podem ir fazendo, como eu disse, na parte da palpação, usando os dedos. Uma massagem nesses pontos também ajuda bastante para o alívio da dor. Vamos para o meridiano do estômago. Você veja que é bem grande, o meridiano, né, que começa abaixo da córnea, abaixo da pupila, né, ali uma forma de vocês estabilizarem o ponto. Ela vai ficar bem abaixo do olho esquerdo, embaixo do olho, bem no meio da pupila, vocês vão encontrar o ponto, e assim sucessivamente, até chegar no segundo dedo maior, né, do pé, que vai terminar no E45. Então, vão apalpando, sentindo esses pontos. Veja que esse ponto E30, que fica bem na virilha ali, é onde muitas pessoas têm problemas com hérnias, e às vezes são pontos onde a gente encontra também a abertura
dos nossos gânglios, né? Então, assim, perceber que são pontos estratégicos, tanto lá da garganta, que é o E9, como o E30, são onde, quando a gente for fazer uma boa massagem linfática, a gente vai abrir, né, esses linfos nódulos e veja como eles são pontos estratégicos do meridiano principal do estômago. São pontos que que dão muito problema. O E9 dá muito problema na garganta, o E10 também, o E11 que abre o linfonódulo. Então, assim, prestem bem atenção, né, na geometria desses pontos e assim vocês vão colocando dentro do que vocês vão fazer no dia a dia de vocês como esteticistas. Aqui o meridiano principal é o baço pâncreas, né? Esse é um meridiano também do lado direito, do lado esquerdo, quer dizer. E vocês vão ver que ele tem início, o BP1, ele começa aqui embaixo, na ponta do dedão do pé. E ele vai subindo, passa por trás, se vocês forem vendo a parte anatômica mesmo, ele vai passar por trás da barriga da perna e vai voltando um pouco para baixo da patela do joelho e vai subindo, subindo, até chegar no canto inferior das suas axilas, do lado de dentro. Então, esse é o último ponto, B21. Então, quando você encontra esse trajeto no corpo, mais para frente também a gente vai ver o diagnóstico deles, mas são pessoas que, se tiverem na palpação, tiverem problema nesses pontos, tiverem com muita dor nesses pontos, é sinal que o corpo está cansado, tá até com algum tipo de infecção. Então, mais lá na frente, quando a gente for ver os diagnósticos, que eu vou passar mesmo terminando a matéria, eu vou passar os diagnósticos para vocês vão ver o tanto da melhora de você usar uma acupuntura quando a pessoa tiver esse tipo de reclamação, né? Muita canseira, problemas no fígado. Então, vocês vão direcionando esses pontos para essas áreas. Meridiano principal do coração. Aqui eu tô com a figurinha errada, desculpem. Por mais que eu fiz arrumei várias vezes, ainda encontrei um erro aqui. Mas vamos passar para frente, porque senão esse áudio nunca vai sair. Então, o meridiano principal do coração, vocês vão encontrar também do lado esquerdo. Ele começa embaixo, bem ali, onde está indicando ali na axila, e vai até o minguinho. Então, também, né, procurar sentir a pulsação, sentir como é essa linha, a qual é o lado que dói mais, e daí a gente vai procurando lá na frente os diagnósticos, da onde tem problema nesses números e nessas palpações. Aqui nós vamos para o intestino delgado. Olha que ele começa ali no lado, virando de costas, né? Ele vai estar do teu lado direito. E você vai ver que ele começa no dedinho mínimo pelo lado de trás. Vai até chegar no I, né? O ID19, que fica dentro, bem dizer, ali dentro da orelha. Então, vocês vão procurar esses pontinhos e ver que esse é um ponto da acupuntura, esse D19, da auriculoterapia. Através dele, a gente, sedando ele, a gente consegue fazer alguns
algumas sedações com sementes ou agulhas para ajudar no distúrbio de obesidade. Meridiano principal da bexiga, veja que ele tem início no B1, que fica bem entre os olhos, um pouquinho para baixo, nesse ponto do nariz. Então, vocês vão ver que ele circula toda a cabeça, descendo pelas duas laterais da coluna, se encontrando, terminando, né? Um deles termina no cóccix, no final do cóccix, e o outro desce até a ponta do dedinho menor. Então, ali termina no B63, né? Também é muito importante esse meridiano, porque ele é o que vai demonstrar as dores na coluna, dores na nuca, questões de pressão alta, e assim vai, onde a gente vai ver mais lá na frente, em questão a diagnóstico. Mas vocês também podem já estar usando o livro que eu coloquei em PDF para vocês, para buscar esses pontos e esses diagnósticos, porque a gente não vai conseguir aprofundar tanto, né, como eu gostaria de aprofundar com vocês, para que a gente aprofundasse bem dentro da medicina tradicional chinesa, a gente precisava pelo menos uns 2 anos e meio ou mais, acredito que muito mais, porém, eu vou levar para vocês o que está mais próximo de vocês poderem usar no espaço de vocês. O meridiano principal do rim, ele vai começar ali na planta do seu pé, entre o espaço do dedo maior e o dedo menor, mas na planta, onde você pisa. Esse é o R1, e ele vem subindo, né, pelo lateral do pé, vai passando pelo calcânio, a parte do lado daquele ossinho que a gente tem na dobra do pé, desce, faz um triângulo na lateral do pé, e depois sobe novamente para cima do calcânio, vai até a área da frente, sobe, vai até a virilha. Na verdade, aqui não é a virilha, vai até a área urégina, né? E vai subindo a partir dessa área, por dentro, passa por dentro da nossa, dos nossos órgãos sexuais e sai ali no final, como se fosse perto do clitóris, subindo, ou o homem, né, na área pubiana ali, e vai subindo até o R27. Então, esse também é o meridiano principal e forte, porque tem muita tensão nessas áreas, né, vocês podem ver a parte de muita musculatura, desde lá da saída do pé. Então, são áreas quentes, áreas que você pode sempre perceber que estão sempre quentes. E fora fora do atual, do que é do que é normal dessas áreas, é quando você tem muita pressão nesses pontos. Trazendo dores como uma musculação, uma atividade de musculação no início, vocês vão sentir muitas dores nesses pontos. Então, por isso tem muita gente que dá febre depois de exercícios. Então, quando você consegue sedar esses pontos, você tira essa sensação de febre após os exercícios físicos muito forte. Então, aqui a gente vai para o meridiano principal da circulação e sexualidade. Também, né, começa ali um pouco abaixo do mamilo e desce até o dedo anelário, o dedo do meio, como vocês quiserem.
falar. Também é específico porque tem várias teses sobre esse ponto e esses pontos e o porquê que eles chamam de circulação e sexualidade. Então, lá no diagnóstico a gente também vai ver. Porém, assim, é um meridiano que ele é curto, né? Tem poucos pontos, mas é fundamental para a nossa circulação no corpo inteiro e a nossa sexualidade também, não só na parte de sexualidade como sexo, mas sexualidade como um todo. Você vai encontrar nesse meridiano as principais formas de você se sentir, de você se encontrar, de você perceber a sua circulação sanguínea e a sua sexualidade no geral. Meridiano principal do triplo aquecedor, a gente falou muito pouco sobre o triplo aquecedor, porém lá no texto tá explicadinho, né? Então, dá um pouquinho mais de ênfase no triplo aquecedor agora, porque a gente falou muito pouco dele. Mas tá aí, ele começa no anelário, né? No dedo anelário de costas do lado direito, e vai até o TA23, que está ali no finalzinho da sua sobrancelha. Também muito importante, porque esses pontos são onde a gente testa as nossas febres, as nossas dores, são os pontos mais que a gente encontra, são os pontos de maior pressão. Veja que a gente tem muita dor no TA15, no TA16, então são pontos de muita pressão. O TA20, que é um ponto de alergias, um ponto de que você, quando você está alérgico, você está com um processo alérgico, você encontra muita quentura na região onde você está com alergia. Você veja que a maioria dos processos alérgicos são aquecidas, né? Então, ele também é um meridiano que vai nos instruir nisso também, vai nos instruir nessa parte do diagnóstico, né? Que será visto mais para frente. Mas a partir desses mapinhas que eu estou deixando para vocês, muito importantes esses mapinhas, até depois, mais tarde, se vocês quiserem fazer cópias em PDF, levar para o espaço de vocês, se vocês forem mesmo para a área da acupuntura, da auriculoterapia, qualquer massagem mesmo, você levando esse mapinha, você vai conseguir dar muita melhora para o cliente, sempre usando né, a parte da sedação, porque a maioria dos clientes que vão procurar a gente, eles vão procurar por dor. Então, sempre procurar usar a parte da sedação. O meridiano principal da vesícula biliar. Então, veja que esse meridiano, ele começa ali na cabeça e desce até a pontinha do dedo, do menor dedo. Então, vocês peguem essa figura no slide depois e deem um zoom melhor para vocês verem cada traçadinho. Esses são os pontos que a gente chama de pontos mais venenosos, né? São os pontos que dão problema em vesícula, fígado, pontos cansados também, pontos onde as pessoas têm ínguas, também é um ponto quente, são pontos quentes. Então, também, mais para frente, falaremos sobre os diagnósticos desse ponto também. Meridiano principal do fígado começa no cantinho do dedão e vem subindo pelo cantinho, né, passando pela barriga da perna, subindo pela
lateral interna da coxa esquerda, indo até ali embaixo do mamilo, que é o ponto F14, também é um ponto quente, vocês vão procurar mais para frente olhar. São pontos de tensão, são poucos pontos, mas pontos muito, muito, muito fortes, porque o fígado é um órgão quente, um órgão que guarda ira, mágoas. Então, são pontos específicos para você ajudar quando esse cliente reclamar para você que ele está muito nervoso, ele está muito cansado, porque a família não vai bem, porque a economia não vai bem e tal e tal. E você pegando esses pontos, você já vai trazer um conforto muito maior para esse cliente. Então, modelos terapêuticos então, são baseados em modelos que visam aumentar a polaridade do yin yang, técnicas de tonificação, e diminuir as polaridades yin yang, técnicas de sedação, mobilizando a circulação do Qi, né, da energia. Prestem bem atenção sobre o que é Qi, né, a gente falou várias vezes sobre o Qi, então, assim, prestem atenção, tonificação, sedação, né, são pontos que a gente conversou bastante, dentro da sala também, são pontos onde eu já deixo uma exclamação e uma interrogação para vocês. Por meio de técnicas de sedação e tonificação, busca-se o equilíbrio energético de circulação do Qi, e restabelecendo o equilíbrio de resgata-se o estado do Qi correto ou Zhang Qi. Então, sentido da pontura das agulhas. Então, aqui a gente vai ver o sentido das pontas das agulhas, da pontura, tá? As mesmas técnicas determinam o sentido de colocação das agulhas em relação ao fluxo de Qi pelo meridiano. Através de colocação das agulhas no sentido do Qi, do meridiano, tonifica-se no sentido contrário ou fluxo do meridiano ceda-se. Então, tonificação no lado e contrário, né, anti-horário, tonifica-se no lado horário e ceda-se no anti-horário. Rotações das agulhas, a rotação da agulha realizada pela mão direita do especialista no sentido horário produz aproximadamente uma frequência de 4 Hz. Então, tonifica-se, sentido horário, horário do relógio, tonifica-se. Rotação da agulha também realizada pelos especialistas no sentido contrário, anti-horário. Você vai pegar o relógio lá e vai ver no sentido anti-horário. Produz uma frequência de 2 Hz, onde ceda-se, né, essa dor, esse desconforto. Agulhas filoformes. Eu uso a agulha que é a primeira, segunda, terceira, a quarta agulha, de quem olha da menor para maior, eu uso essa. E ela vem junto de uma capinha plástica, que é onde você estrutura a agulha, coloca a agulha ali, dá um toquezinho e essa agulha já para no ponto exato, que você já mapeou esse cliente e você vai colocar essa agulha. Aí você vai ver se esse ponto precisa de sedação ou tonificação. Em caso de dores, sedação. Em caso desse ponto estar em desequilíbrio, estar com menos tensão, você tonifica. Pontos AGE, pontos regulares e extras que se manifestam dolorosos ou sensíveis na presença de alguma enfermidade e se manifestam na palpação. Por isso, como eu falo para vocês, é muito importante a palpação. Palpem todos os pontos que vocês puderem. Então, não tem nome específico e tampouco local pré-determinado. São também chamados pontos de reação celeste, pontos de reação do grande vazio e o local mole, conforme diz o eixo espiritual Lixo. Pontos AGE. Os locais moles podem ser usados como pontos de acupuntura. Tomar os pontos dolorosos como pontos acupunturais.
ágeis. Os pontos ágeis são considerados os representantes do primeiro estágio da evolução e da investigação dos pontos da acupuntura. Na prática, pode ser pontuados ou mochados, ou até mesmo receber outros tipos de estímulos. Então, é como eu falei, na prática, nós íamos estar tocando esses pontos, como a gente até já fez, né, lá no início, nas 2 aulas práticas que nós tivemos, e a gente tocou e sedou, e intensificou também. A gente pegou uma aluna que estava com garganta, e naquele momento mesmo ela já sentiu a garganta melhorar, né? Outras alunas que estavam com a sensação de febre, estavam quentes mesmo, e a gente sedou, usando a sedação em pontos estratégicos do pescoço, e assim conseguiu também com que elas viessem já naquele momento sentir o desconforto da febre melhorando, né, naquele momento. Então, já foi mostrado isso para vocês. Então, vendo que isso, todos esses pontos, eles não são só usados com as agulhas, mas na própria mão. Os dedos, eu acredito que os dedos das mãos são as melhores agulhas da acupuntura. Então, é muito importante sempre tocar os pontos para não esquecer eles. Então, aqui também foi uma parte do texto que nós não pegamos muito, não fizemos muitos exercícios sobre. Então, vou falar sobre, mas não vou me atender tanto a esse ponto, né? Nós temos que falar sobre. Então, não se preocupem com esses slides do relógio biológico e relógio orgânico. Horários dos 12 meridianos principais. Na medicina tradicional chinesa, o Qi é a essência de todas as coisas e flui pelo corpo humano de forma regular. Porém, prestem atenção no Qi. Prestem atenção no que é o que ele proporciona, do que ele é formado. Isso é muito importante. É a essência de todas as coisas e flui pelo corpo humano de forma regular, formando os canais energéticos que são imateriais. Prestem bem atenção nesse ponto desse slide. Tá? Esses canais são chamados de meridianos, conduzem energia que percorre o corpo, são vias de um sistema circulatório que, junto com o Shui, sangue, estrutura a vida e a harmonia. Prestem muita atenção novamente nesse slide. Existe um período do dia em que cada um dos meridianos tem sua energia normalmente num ponto máximo, para que haja um gradiente que permita um fluxo energético. O início da circulação, que começa pelo meridiano do pulmão, tem um fluxo máximo de energia das 3 às 5 horas da manhã, e assim sucessivamente. Então, o ciclo do relógio biológico, relógio orgânico. Então, a gente vai ver aqui que da 1 às 3, o fígado, das 3 às 5, pulmão, das 5 às 7, intestino grosso, das 7 às 9, estômago, das 9 às 11, baixo pâncreas, das 11 às 13, coração, 13 às 15, intestino delgado, 15 às 17, baixo pâncreas, baixo, né? Das 17 aos 19 vai ser o rim, e das 19 às 21, são esses pontos, e assim sucessivamente até das 21 às 23 horas, né? Essa sigla que eu não falei ali, do P e o C, é pulmão e do coração, tá? Então, a cada 2 horas ocorre uma concentração máxima de energia em cada meridiano. Então, vocês vão ver ali as letras em azul são os yin e as letras em vermelho são os yang. A gente também viu naquela tabelinha. São os frios e são os quentes. São os sentimentos e são a razão.
e assim como vocês viram lá. Conhecer o horário de cada meridiano é importante, pois como é um fluxo energético, o momento do fluxo máximo é também o momento que o órgão se torna mais frágil. Nesse período está sujeito a certas manifestações patológicas. Então, vamos supor que vocês vão pegar um cliente às 15 horas. E esse cliente vem reclamando bem na linha do baço, bem na linha em que não vamos, melhor, vamos pegar das 17 às 19 horas. Você pegou um cliente das 17 às 19 horas, que tem muitas reclamações na linha principal do meridiano do rim, do ponto R, dos pontos R, R1, R2. E esse cliente, ele reclama que ele está sentindo o corpo dolorido, porém com frios em alguns pontos, está sentindo desconforto nessa linha. Então, assim, se você for pegar no final, ali próximo das 19 horas, você pegar e apalpar todo a linha do meridiano do rim, você vai encontrar muitas dores, porque está no final, tá? No ponto de manifestação desse horário. Então, essa linha, né, e esse órgão que está representando esse meridiano, ele vai estar exaltado. Então, você vai encontrar, nesse momento, se você estiver fazendo uma massagem, colocando um moxa nele, colocando pedras, ou o que vocês estiverem colocando, vocês vão notar que vocês têm que sedar esses pontos, deixando esses pontos sedados, mais leves. Quando você conseguir essa sedação, você vai sentir que esse cliente é capaz até de dormir na maca, porque foi sedado toda a área fria dele. Então, ele vai sentir um calor equilibrado no corpo, uma sensação de leveza, uma sensação de conforto, e esse cliente vai melhorar muito nesse momento. Curar, nenhuma de nós tem poder de cura, mas a gente pode sim trazer um momento de êxtase para esse cliente, um momento de relaxamento. Então, assim, esse é o nosso ponto fundamental, trazer bem-estar para todos os nossos clientes e para a gente também. Então, por exemplo, no período matutino, que os problemas da asma brônquica acontecem, a incidência de problemas cardiovasculares no período da manhã, ou que antecede, é máxima. As crises de vesículas são maiores no horário de meia-noite, como eu estava explicando antes, sobre o rim e tal. Ponto máximo do rim ali, você quase não vê cólicas de rim durante manhã. A maioria das pessoas que tem cólica de rim, elas vão aguentando até chegar próximo às 19 horas. Em consequência desse relógio energético, existem momentos ideais para o tratamento. Em outras palavras, pode-se utilizar dos horários para decidir qual o movimento ideal para o tratamento, usando o ponto para sedação no dado meridiano para diminuir o fluxo energético no momento do seu horário. Então, como eu expliquei também anteriormente. Para a execução de terapêutica, diante do exposto no slide anterior, a sedação pode ser otimizada a ser realizada na respectiva hora do meridiano, e a tonificação na hora seguinte ao da sua função, ou no horário anterior do meridiano. Maré energética. Então, aqui a gente vai entrar na parte energética. Como a gente usa a energia dos pontos em Yang. Os meridianos são canais por onde circula a energia do alto para o baixo, do Yang para o Yin, e do baixo para o alto, do Yin para o Yang. Ou seja, eles possibilitam que a energia percorra o corpo humano da cabeça aos pés e dos pés para o tronco.
e do tronco para as mãos e das mãos para a cabeça. Olha como é incrível o nosso sistema. Os 12 meridianos principais, que formam a grande circulação de energia, maré energética, correspondem aos 5 órgãos Yin e os 5 vísceras Yang, além de 2 funções, o triplo aquecedor e o pericárdio, circulação e sexualidade. Então, lembrem lá do reloginho, que foi onde eu me engasguei ali, né? Eu também me engasgo ainda, mas aprendo muito também. Então, vejo que ali nas 17, 19 às 21 horas é o pericárdio, né? E no 21 às 23 horas é o triplo aquecedor. Eu uso muito essas funções, né, esses meridianos. Isso talvez eu ainda não tenha tanto acesso, não tenha tanto uso deles, né? Então, por isso eu ainda não consegui decorar eles, tá? Porque vocês podem ver que a gente falou muito pouco sobre o pericárdio e muito pouco sobre o triplo aquecedor. Não que eles não sejam importantes, eles são muito importantes. Mas nós não tivemos tempo, né, durante as aulas, para falar deles. E assim, pensaria eu que mais para frente falaríamos mais apenas sobre os dois. Mas vamos seguindo assim. Com o tempo, vocês vão pesquisando mais sobre o triplo aquecedor e o pericárdio, né, que é a circulação e sexualidade. E também vocês vão encontrar também lá no texto que eu deixei para vocês, que explica bastante sobre eles. Então, essa é a ascensão do Yin e a descida do Yang, maré energética. Então, isso é a maré energética. É esse mapa aqui, né? Veja que ele sobe dos pés para a cabeça. Desculpa. Desce da cabeça para os pés. Sai do tórax para as mãos. Das mãos para a boca, para o rosto. Essa é a maré energética. Por mim, entende-se os órgãos sólidos, tesouros, chamados duros, inteiros, produzem energia. Então, esses órgãos são o rim, o fígado, o coração, o baço pâncreas, o pulmão, o pericárdio, e são também responsáveis pelos sentimentos, que é o medo, a raiva, a alegria, a preocupação e a tristeza. Então, assim, quando você encontra um cliente que está reclamando de dor, problemas no fígado, no rim, problemas no coração, com certeza eles têm muito medo, raiva e alegria também, constância, preocupações, eles têm extremos. Quando esses órgãos estão doentes, eles têm extremos, extremos de medo, extremos de raiva, de alegria, de preocupação, de tristeza. Então, quando é um órgão desse ruim, um órgão desse que esteja doente, né, eles vão estar expressando esses sentimentos. E por Yang, entende-se as vísceras, né, ocas, que fazem circular tanto materiais quanto energia. Então, vísceras, né, a bexiga, vesícula biliar, estômago, intestino grosso, intestino delgado e o triplo aquecedor. Na circulação de energia, essa passa um meridiano para o outro sucessivamente num circuito que se completa nos 12 meridianos no final das 24 horas. Paralelamente a essa circulação dos 12 meridianos, na grande circulação de energia, existe uma outra que passa do vaso governador para o vaso de concepção, de uma maneira contínua, que também se completa em 24 horas. Então, os 12 meridianos principais que formam a grande circulação de energia maré energética correspondem aos 5 órgãos Yin e os 5 vísceras Yang, além das 2 funções triplo aquecedor e o pericárdio, circulação e sexualidade.
Quando em seu respectivo horário, o meridiano encontra na maré alta, o meridiano de 12 horas, oposta encontra-se em uma maré baixa, lei do meio-dia, meia-noite. Isso também tem lá no texto de vocês. O exemplo, quando a energia do meridiano do coração, das 11 às 13 horas, estiver em alta, a energia do meridiano da vesícula biliar, 23 a 1, estará em mínima. Também é possível visualizar isso no reloginho que foi passado. Tonificando-se o meridiano em seu horário, estará realizando a sedação do meridiano oposto em 12 horas. Então, explicando-se novamente, sedando o seu coração entre as 11 e as 13 horas, estará tonificando o canal energético da vesícula biliar nesse horário. Então, tem que ter esse olhar para isso também. Se eu estou sedando uma alegria no coração dessa pessoa, eu vou estar tonificando outras reações energéticas na vesícula biliar nesse mesmo horário. Então, aqui, gente, eu vou passar alguns sintomas de modo bem rápido, porque já está quase dando o tempo nosso. Apesar que eu vou deixar gravado para vocês todo o slide, assim vocês vão vendo, né? Seguindo a sequência nessa semana para vocês poderem estudar para. Então, os sintomas gerais dos 12 meridianos principais. Sintoma geral dos 12 meridianos. É importante destacar que esses sinais e sintomas apresentados a seguir são gerais, pois cada paciente deve receber assistência com base à sua avaliação e diagnóstico individual e específica, seguindo princípios da causalidade e da individualidade. Então, o meridiano principal do pulmão. Esses são os sintomas patológicos, né? Ansiedade, dor submaxilar, com irradiação para o peito, ombro, região subescapular. Vai sair daqui, vai irradiar no peito para o ombro. Dor no primeiro dedo da mão, opressão torácica. Então, dor no primeiro dedo da mão. E opressão torácica. Meridiano principal do intestino grosso, sintomas patológicos gerais são inflamação no pescoço, inflamação, dor de garganta, dores nos ombros, cotovelos, braços e mão, apistaxe, cefaleia e perda de olfato, anósmia. O meridiano do estômago, sintomas patológicos, dor, atrofia e paralisia dos membros inferiores, dor no peito, vômito, diarreia, borborrismo, cefaleia, dor de garganta, paralisia facial, mastite, hipertensão, edemas, enfermidade febris. Então, cliente reclamou disso? Pronto, já sei aonde eu vou fazer sedação dele, vou ir lá nos pontos principais do estômago. No coração, quais são as patologias? Dor no peito e axilas, dor no cotovelo e mão, esclerótica ocular amarelada, garganta seca, rigidez no nariz e na língua, palpitação, insônia, epilepsia, dor precordial. Sentiu isso? Meridianos do coração. Intestino delgado, patologia, rigidez articular do cotovelo e ombros, nódulos cutâneos, dores no ouvido, dores mandibulares, tensão na musculatura e no pescoço. Opa, cliente reclamou sobre dores no ouvido. Vou lá, meridiano principal do intestino delgado, vou apalpar cada ponto desse meridiano e vou estar ajudando na melhora das dores de ouvido. Claro, com sedação. Falou de dor, vai precisar sedar esse ponto. Sintomas patológicos do meridiano principal da bexiga. Dor na face externa do pé, até o quinto dedo. Dor na fossa palpítea. Contratura na nuca.
dificuldade em levantar os ombros, lombalgia, obstrução do canal lagrimal, asma, disfunção uterina e medos. Meridiano principal do rim, patologia, dores, edemas nos tornozelos, retenção urinária, dores na tíbia, no joelho, tosse, hemopexia, dispneia, sudorese, lombalgia e tinidos. Então, agora nós vamos falar sobre o principal, né, da circulação, meridiano principal da circulação, da sexualidade, pericárdio. Quais são essas patologias? A dor, contratura do dedo anular, punho, borda interna do antebraço, cotovelo e parte interna do antebraço, axila, dor precordial, dificuldade respiratória, similares nos sintomas do coração. Olha, se a gente pegar aqui, nós vamos ter uma base de um pouco das sensações do que o vírus traz, né? Se a gente pegar essa parte aqui de baixo, de dificuldade respiratória, similares aos sintomas do coração, então falta de ar, pressão no peito, aqui vocês vão ter um pouco do que os médicos, do que os infectologistas estão falando para a gente sobre o coronavírus. Pegar esse meridiano, massagear ele, se a pessoa estiver dentro da sua casa, estiver dentro, junto com você, se for da sua família, né, nesse período de quarentena, fazer essa massagem nessa pessoa vai trazer vai liberar bastante as vias respiratórias, assim, ajudando ela. Vai curar? Não, isso quem cura é a pessoa, o médico. Aqui a gente só está falando um pouco sobre, né, a dificuldade respiratória, similares aos sintomas do coração, a dor precordial, e assim fazer uma massagem nesses meridianos, né? Você dá esses pontos para ajudar a aliviar os sintomas dessa pessoa que vocês podem estar ajudando. O triplo aquecedor, contratura, as patologias, contratura, edema nos braços e cotovelos, insolação, conjuntivite, irritabilidade, anorexia, laringite, gengivites, dores oculares, estado emocional depressivo. Então, é um ponto muito importante, que eu falei para vocês, eu deixei por último, para ensinar para vocês, e eu acredito que ainda a gente vai pegar mais forte no triplo aquecedor, porque a maioria das pessoas que nos procuram também na estética tem problemas depressivos e emocionais. Então, assim, esse é um ponto estratégico para você deixar esse cliente mais aliviado, conseguir ajudar com que ele não tenha 1000 tipos de pensamentos, porque nesse meridiano você vai conseguir fazer com que esse cliente aprecie essa massagem, que ele aprecie estar ali com você, que ele aprecie esse momento, que ele viva o presente, né? Porque o depressivo, ele vive muito do passado. Então, se você conseguir tirar ele por 1 hora em uma massagem desse estado emocional depressivo, ele vai agradecer muito a você. Meridiano principal da vesícula biliar, patologia, paralisia nos membros inferiores, inflamação das axilas, má digestão, dores musculares pelo corpo, perda de consciência, paralisia facial, dores de cabeça, parietais e dores sacrais. Vimos isso também no meridiano principal da vesícula biliar, uma massagem dentro da sala para uma pessoa que estava com dor de cabeça, só que a gente usou um ponto que eu não vou falar agora para vocês, mas já tenham esse ponto, né, que a gente fez pressões no meio, entre as 2 sobrancelhas, fizemos pressões, fizemos sedações. Lembrem desse ponto, ele é também muito importante, né, e vai ajudar
ver também, lembrar que ele faz parte desse meridiano da vesícula biliar. Meridiano principal do fígado, que são os patológicos transtornos, desequilíbrios genito-urinários, alteração menstruais, hemorragia uterina, impotência, retenção urinária, hipertensão, irritabilidade, amenorreia, dismenorreia, pruridos genitais externos. Então, veja o quanto esse ponto, esse meridiano é importante, né? O quanto a gente tem disso, principalmente nós mulheres, né, que temos desequilíbrios no trato urinário, temos problemas com parte uterina, né, às vezes a parte menstrual que desequilibra, dismenorreia, amenorreia, corrimentos, né, que a gente não sabe muitas vezes de onde vem, ou pegar esse ponto e vou começar a massagear esses pontos e vou ver qual é a melhora que isso me traz. Primeiro a mim, e depois, né, reclamação de alguma cliente, vocês usando esses pontos desse meridiano. Meridiano principal do baço pâncreas, quais são os sintomas patológicos, né? Transtornos, equilíbrio digestivo, distensão abdominal, paladar abdominal, lábios empalidecidos, edemas, colapsos de vários órgãos, tais como estômago, útero, rim, bexiga, dificuldade para pensar, estudar, memorizar e concentrar. Caramba, eu uso muito esse meridiano, que essas patologias aqui são as que eu tenho. Eu tenho muita dificuldade de pensar, estudar, memorizar, me concentrar, problema no estômago, problemas com edemas, né, inchaço. Então, eu uso muito todos os pontos do meridiano do baço pâncreas. Aqui a gente finaliza, e agora eu passo para os sintomas de excesso e insuficiências gerais de cada um dos 12 meridianos. Daí a gente vai finalizar todo esse processo. Então, vamos lá, meridiano principal do pulmão, sintomas de excesso energético. Então, tem muita energia, tem muito ki. Respiração ruidosa, voz alta, distensão, distensão torácica, que é tudo junto, dor dorsal alta, dor nos ombros e braços, dor cutânea, hemopítise, tosse com chiado, febre, calafrios, dor torácica, expectoração purulenta ou de odor fédido. Então, excesso energético, tem muito ki. Agora, tem pouco ki, tem pouca, é insuficiente a energia do ki, a energia ki. Então, dá taquipneia com tosse, escarro, fluido, voz fraca ou baixa, chiado seco, sudorese noturna, medo, claustrofobia, depressão, parestesia profunda e mal definidas ao longo da área do meridiano. Opa, encontrei tudo isso. Tem insuficiência de que o que eu faço? Eu cedo ou eu tonifico? Vou deixar para vocês essa questão. Meridiano principal do intestino grosso, em excesso de energia, em excesso de que? Fome frequente, dor, distensão epigástrica, secura e mau hálito, urina amarelada, constipação, sensação de calor pelo corpo, inchaço no pescoço, dor de garganta, espasmos faciais, dor nas pernas e nos joelhos ao longo do meridiano, parestesia, adormecimento do braço ao longo do caminho do meridiano no intestino grosso. Parestesia, o que é isso? O que está parado? Anestesia. Procure
vê que com certeza ele está com excesso energético. Sintomas de insuficiências do que? Dor de garganta, febre, epistaxe, boca seca ou queimação, borboríngumo, dor abdominal, constipação, sensação de frio nas extremidades, aumento do peristalismo, diarreia. Então, tá com insuficiência de Qi, né? Então, se eu tô com insuficiência de Qi, novamente eu deixo a perguntinha. Se eu tô com insuficiência, eu preciso sedar ou eu preciso tonificar? Meridiano principal do estômago. Sintomas de excesso energético, fome frequente, dor e distensão epigástrica, secura e mau hálito, urina amarelada, constipação, sensação de calor pelo corpo, inchaço no pescoço e dor de garganta, espasmo, dores faciais, dor nas pernas e joelhos e ao longo do meridiano. Insuficiência de Qi, calafrio, bocejos, sensação de cansaço, suspiros, depressão, pessimismo, indisposição, ardência precordial, perda de apetite, distensão gástrica, eliminação de fezes mal formadas, desinteria, urina e paralisia facial. E baixo pâncreas, excesso de Qi, distensão abdominal, epigastralgia, icterícia e febre. Icterícia é aquela amarelidão na pele, dor nas articulações, eructação e constipação. Sintomas de insuficiência de Qi, distensão do intestino, borborigmo, diarreia, indigestão, inapetência, náuseas e vômitos, insônia, acorda facilmente, né? Aquele sono bem leve, fraqueza e distrofia dos membros, indolência e ascite. Meridiano principal do coração, sinais de excesso de Qi, boca seca e sede, dor no coração precordial, dor no trajeto do meridiano, rosto avermelhado, ansiedade e insônia, língua rígida, apresentação da coloração avermelhada e úlceras, aumento da pulsação. Insuficiência de Qi, dispneia no esforço, aperto no peito, palpitação, muito sonho, insônia, calor na palma da mão, hipertranspiração à noite, falta de memória e membros frios. Meridiano principal do intestino, sintomas e sinais de excesso de energia, excesso de Qi, dor de garganta, dor e rigidez na nuca, dor no ombro e braço, dor nos olhos. Eu vou ter isso quando eu terminar de gravar isso, porque eu não tenho um lugar correto para fazer gravações aqui em casa e eu tô com dor no ombro e no braço. Sintomas de sinais de insuficiência energética, borborigmo, diarreia, zumbido, surdez, adormecimento ou formigamento do braço ao longo do trajeto do meridiano. Meridiano principal da bexiga, sintomas e sinais de excesso de energia, dor de cabeça, dor e rigidez na nuca, dor aguda nas costas, lombar e na perna, febre, comportamento maníaco. Sinais de insuficiência de Qi, frio nas costas, dor nas costas com irradiação para a perna, adormecimento e formigamento na perna ao longo do seu trajeto. Do rim, sintomas de excesso, sede e ardência na boca, distensão abdominal, diarreia, insuficiência energética, insuficiência de Qi, espermatorreia, impotência, lombalgia, frio nos ombros, queda de cabelos, enfraquecimento dos dentes, zumbido ou dificuldades de audição, oligúria, edema, ascite, insônia, distúrbio mental. Agora do pericárdio. Lembrando que o pericárdio é que mesmo, vou deixar para vocês terem como lembrança, que
é esse meridiano? Do que ele trata, o meridiano do pericárdio? Sintomas e sinais de excesso de que? Calor e vermelhidão facial, opressão no peito, dor na axila, convulsão infantil, ansiedade, risos incontroláveis, dor no coração. Sintomas e sinais de insuficiência energética, palpitação, vejação, desconcentração e retardamento. O triplo aquecedor. Lembrando que é muito importante o estudo do triplo aquecedor. Quais são os excessos? Dor ao longo do meridiano, dor na faringe, distensão abdominal, dissúria e surdez. E a falta de que, a insuficiência, dá muita transpiração espontânea, vertigem, zumbido e surdez, mãos frias e entorpecidas. Principal meridiano, vesícula biliar, excesso de que? Febre com sensação de frio, boca amarga, dor nas axilas e margem costal, irritabilidade, icterícia, língua avermelhada e enxaqueca. Lembrando que os próximos slides a gente vai fazer diagnósticos, e esses diagnósticos vão ser pela língua e pelo pulso, como nós começamos nas duas primeiras aulas da prática. Então, como a gente já tem a parte da pulsologia na prática, da língua vai ficar mais fácil. Mas aí a gente vai ver na próxima semana depois da prova. Sintomas e sinais de falta de Qi. Vertigem, tontura e vômito, perturbação na visão, insônia e tendência ao sonho, zumbidos e surdez e fobia. Principal do fígado, sinais de excesso de Qi, dor no peito, reborda costal epigastral, dor nos órgãos genitais, convulsão, dor de cabeça, conjuntivite, olhos lacrimejantes, insônia, boca amarga, emotividade, dispepsia, náuseas e vômito. Esse meridiano do fígado, como eu falei para você, pela importância deles, principalmente por causa das dores de cabeça, pelas cefaleias, as enxaquecas. E muitas vezes as pessoas acham que é problema na cabeça, mas não, é problema no fígado, decorrente de uma gordura no fígado, decorrente da pessoa ter comido algo muito gorduroso e deixado esse fígado sofrer muito para fazer o trabalho dele, você vai ter essas dores de cabeça. Então, cuidado com a parte da alimentação, porque o fígado sofrendo, sua cabeça vai doer. Tá? Insuficiência de Qi, tontura, perturbação na visão, zumbido, fraqueza nas costas e pernas e olhos secos. Então, quando tem insuficiência de Qi no meridiano do fígado, a maioria das vezes, depois de uma bela dor de cabeça, devido ao que eu me alimentei, o meu fígado ter sofrido, após isso eu vou ter tontura. Ou eu vou ter várias crises de tontura junto com a dor de cabeça. Então, aqui, quando você for usar a acupuntura, se for usar uma massagem, aqui você tem que sedar o ponto e também tonificar. Então, ao mesmo tempo que você fez a tonificação, você faz a sedação. Porque é preciso estar tendo energia e não tendo energia. Então, tem que sedar e tonificar. Obras referência filosófica, foi esse livro, o Canônico da medicina tradicional chinesa. Daí até foi tirado esse trecho, né? As dinastias Qin e Yang haviam sido publicadas obras como o Canônico de Medicina Interna e o Imperador Amarelo, que começou a primeira obra sobre a medicina tradicional chinesa. Registros, né? Temos esse desenho, né? Inscrição em ossos e carapaças de tartarugas das dinastias Yin e Zhang,
há 3.000 anos evidencia o registro dos meridianos sanitários em uma dezena de doença, né? Então ali ele fez um mapa do meridiano mostrando na tartaruga como seria no nosso corpo, maravilhoso isso. Aqui todas as referências que foi usado para esses slides, eu basei muito no slide do Ministério da Saúde. Foi muito, a maioria de todas essas aulas eu venho me baseando nas práticas integrativas e complementares do SUS, como eu já citei para vocês. Então, o que se fala aqui já é cientificamente comprovado. A medicina tradicional chinesa, ela é cientificamente comprovada. Porém, encontra barreiras, por quê? Porque ela leva à cura. Né? E a nossa medicina moderna não leva à cura. Leva, né, a gente a melhora. E não a cura. A cura nós mesmos que vamos atrás e conseguimos. Aqui, então, todas as referências. Aqui eu deixo para vocês, como eu disse, já hoje no grupo, eu pedi para vocês fazerem uma relação das dúvidas de vocês. A gente vai tirando durante essa semana, não tem problema. Também tenho um pouco de paciência, porque eu venho pedindo para vocês tirarem, né, essas dúvidas desde o início, né? E agora eu sei que essa semana vai ser meio corrida, porque a gente deixa, né, tudo para a última hora. Mas eu tô aqui aberto para conversa, diálogo com vocês. Não se preocupem, não vai ser nada difícil, nada, não vai ser nada do contexto do que a gente viu até hoje. E se apegue muito ao texto, aos slides como orientação, e lembrem da energia aqui. Fiquem bem e até a próxima aula.